Agora a gente vai. Não, cara, não gosta muito não, também. Eu preferia. Então, sim, professor. Estão escutando. Né? Ótimo, muito bem. Vou pedir a vocês para deixarem os microfones fechados e abrirem a qualquer momento que desejarem fazer alguma pergunta. Então, assim nós vamos prosseguir na nossa caminhada. Pessoal, eu acabo de enviar a vocês uma planilha que me parece muito interessante e ela resume a questão da competência que é definida pela Constituição Federal. Então, se você quer conhecer a competência definida pela Constituição Federal, aquela planilha, aquele esquema que eu acabo de lhes enviar, será muito útil e eu vou analisar essa planilha com vocês. Mas antes de adentrarmos a questão da competência, deixa eu voltar a colocar algumas coisas que eu já disse na aula passada. Existem três elementos que são fundamentais no processo: jurisdição, competência e ação. Esses são os elementos mais importantes e nós vamos ter que nos debruçar sobre eles com cuidado, com vagar, com bastante interesse. A jurisdição, eu já conversei com vocês, estudamos jurisdição, sim ou não? Comentem aí. Vimos a questão da jurisdição no encontro passado. Eu acho que não foi no anterior a esse. Nós trabalhamos jurisdição. Alguém lembra aí? Professor, eu confesso que eu, Júlia, eu perdi as aulas de organização do Poder Judiciário, e aí eu estou um pouco perdida. Eu tentei correr atrás disso, inclusive para fazer as provas, mas eu tive até um pouco de dificuldade. Aí, se o senhor puder passar algum material, algum videoaula já pronto no YouTube para mim, eu agradeceria bastante. Entendi. Certo. Mas os demais colegas que acompanharam, lembram se nós vimos a questão de jurisdição ou a aula anterior foi a de organização do Poder Judiciário? Até organização do Poder Judiciário. Ah, então não vimos jurisdição? Não. Ok, tá certo. Então... Pelo menos aguardo o pessoal aí confirmar, mas realmente até a organização do Poder Judiciário. Tranquilo. Muito bem. Então, eu vou reencaminhar para vocês. Deixa eu ver se está aqui no... Eu tinha mandado para vocês esse livro aqui, sim ou não? Teoria Geral do Processo de Carreira Alvim. Tinha enviado para você? Sim, mandou. Mandei, né? E aí, esse livro do Carreira Alvim, ele tem um capítulo específico que trata de jurisdição, que é o capítulo 4. O capítulo 4 do livro do Carreira Alvim. Vê se vocês localizam aí e reenviam dentro do grupo do WhatsApp, encontram o PDF do livro e reenvia, porque a gente poderia conversar algumas questões aqui alusivas ao tema da jurisdição, baseado no trabalho de Carreira Alvim. E aí eu vou destacar alguns pontos que eu acho que são mais interessantes e aí a gente pode avançar. Vê se vocês localizam entre o material que eu enviei, né, esse livro, e aí a gente pode comentar o capítulo 4 do livro de Carreira Alvim. Alguém localizou aí o
livro. Bem, de toda forma, nós vamos avançar aqui. Vamos começar com o conceito de jurisdição. Então, se você está aí pronto para acompanhar, anota aí o conceito de jurisdição. Eu localizei e já enviei aí no grupo. Que bom, que joia. Obrigado, Thais. Obrigado. Nada. Então, o que seria jurisdição? Anota aí o conceito. É o poder-dever, é o poder/dever do qual é dotado cada órgão do Poder Judiciário, para aplicar a lei geral e abstrata, aos casos concretos. Resolvendo, assim, os conflitos trazidos à sua apreciação. Resolvendo, assim, os conflitos trazidos à sua apreciação. A palavra jurisdição, ela é composta de duas palavras, iuris, mais diction. Essa expressão jus é direito, jus é igual a direito, e diction igual a dizer. Jurisdição é o ato de dizer o direito. Jurisdição é o ato de dizer o direito. Então, dizendo assim, grosso modo, jurisdição é esse poder de dizer o direito ao caso concreto. Muito bem. Assim, se uma situação é apresentada ao Poder Judiciário, ele tem o dever de solucionar essa questão. E para solucionar o conflito, a lide, trazida à sua apreciação, ele tem um poder. Esse poder é de dizer o direito. Como vocês lembram, e vocês devem ter estudado isso em disciplinas do primeiro período, desde o século XVII, né? Desde o século XVIII, mais especificamente, no movimento liberal das revoluções, sobretudo da Revolução Francesa e da Revolução Americana, que a gente tem pensado com Montesquieu, naquela obra O Espírito das Leis, na tripartição de poderes. O poder legislativo, que produz as leis. O poder executivo, que gerencia a coisa pública. E o poder judiciário, que tem por propósito, resolver os conflitos levados à sua apreciação, aplicando a norma geral e abstrata que aos casos concretos
que são trazidos. Então, para resolver isso, para dizer o direito, é que o Poder Judiciário faz uso do processo. E para que haja processo, ele tem que ter o poder de decidir. O poder de decidir recebe o nome de jurisdição. Deu para compreender? Sim ou não? Professor, só repete, por favor. Boa noite. Boa noite, Carol. Repetir a partir de onde, Carol? Luciene, professor. Luciene, porque eu não vejo, eu vi aqui que Carol está com o microfone aberto, mas Luciene, de onde é que você quer que eu repita? Quando o senhor fala que o poder de dizer ao direito, que jurisdição é o poder de dizer ao direito do caso concreto? Porque eu cheguei um pouquinho já atrasada na sua aula. Ok, Luciene, ok. Veja, vou retomar essa questão. Imagine que haja um conflito. Imagine que haja um conflito. Um conflito entre duas pessoas. Esse conflito pode ser resolvido entre as duas pessoas pela autotutela. A gente já viu que é um problema. Pela autocomposição, tem um problema. Então, a gente vai buscar a heterocomposição. Para que exista esse terceiro, que não é parte do conflito, mas que vai resolver o conflito, este indivíduo que vai ser chamado, representando o Estado, para resolver o conflito, esse ser tem que ser dotado de poder. Esse poder que esse ser tem para dizer o que é certo, dizer o que é justo naquele caso concreto, recebe o nome de jurisdição. Jurisdição é o poder que tem os órgãos do Poder Judiciário para dizer o direito no caso concreto. Só que esse direito não é inventado por ele, é criado pelo Poder Legislativo. Então, ele tem um poder de dizer o direito, mas ele não tem o poder de fazer o direito, de criar o direito. Quem cria o direito é o Poder Legislativo, e em alguns casos o Poder Executivo. Mas quem aplica o direito, quem faz com que o direito incida sobre o caso concreto é o Poder Judiciário. Tranquilo? Tá certo, então. Então, isso tá certo. então, Compreendi aí agora. eu estava trabalhando, Luciene, a própria lógica da palavra jurisdição. Por que chama de jurisdição? Chama de jurisdição porque diction é dizer e jus é direito, é dizer o direito naquele caso. Então a gente não sabe o que é correto. Então há uma briga entre o locador e o locatário. E a gente não sabe quem é que tem razão nessa briga entre o locador e o locatário. Isso é submetido à apreciação do Poder Judiciário, e o Poder Judiciário, à luz das leis que não foram criadas por eles, mas pelo Poder Legislativo, ele resolve o conflito. Ele estabelece uma solução, há uma palavra para a gente guardar, ele deslinda o conflito de uma vez por todas naquela situação concreta trazida até ele. Muito bem, então a gente sabe que há esses modos de resolver, e o modo de resolver, a jurisdição, ela se manifesta no processo. A jurisdição se manifesta no processo. E então existem formas de resolver através do poder que tem o magistrado, seja ele juiz, desembargador ou ministro de um tribunal superior, ou, às vezes, as partes são chamadas para tratar dessa questão. As partes são chamadas para tratar dessa questão. Aí eu vou mostrar a vocês uma passagem aqui e comentar com vocês uma passagem do Carreira ao Vinho. A colega compartilhou aqui, né? Vou tentar ver se está fácil de encontrar. No capítulo 4 do Carreira ao Vinho, vamos ver se a gente... Vou abrir aqui.
Página 75. Veja se vocês localizam aí. Aqui não está organizado por página, né? Eu não estou vendo páginas aqui no texto. Vocês estão localizando páginas aí ou não? Ou não tem? Estou vendo não, professor. Qual é o livro? O do Carreira Alvim. O livro é o capítulo 4, jurisdição. Mas não é que ele foi compartilhado agora. Eu estou tentando localizar aqui. Ok, depois eu vou tentar ver isso e compartilho com vocês. Aqui seria bom. Deixa para lá. Vamos voltar aqui. Eu vou ler para vocês. Queria que a gente pudesse visualizar, mas está complicado. Então, deixa eu ler para vocês o que é que diz. Está aqui no livro do Carreira Alvim, que é esse que está aí, né? No capítulo 4, que trata de jurisdição e equivalentes jurisdicionais. Aí diz assim: algumas destas formas de composição da lide são intraprocessuais. Tem lugar por ocasião do processo, caso em que adquirem um colorido jurisdicional que lhes é passado pela sentença de homologação, como é o caso da conciliação. Então, vamos lá. Vamos ver o que é conciliação. A conciliação é uma forma de exercício da jurisdição, porque ela é chamada de intraprocessual. A conciliação é quando a gente chama as partes para ver se, antes de começar a julgar o processo, elas chegam a um acordo. Se elas construírem um acordo, então o juiz vai homologar, através de sentença, o acordo que as partes fizeram. Então, o que é conciliação? Anota aí o conceito de conciliação. É o modo de resolução de conflitos intraprocessual. Em que se busca construir um acordo entre as partes que evite a efetiva judicialização da ação. Um dos modos de agilizar isso aí é eu escrever aqui, né? Professor, assim que o senhor puder, o senhor pode repetir aí, por favor, a definição? Estou digitando aqui. Então, eu escrevi aqui.
eu disse assim, é um modo de resolução de conflito em que se busca que as partes construam um acordo entre si, que evite a efetiva judicialização da ação, vindo depois a ser homologada por sentença judicial. Então, na conciliação, as partes discutem e constroem um acordo. Se esse acordo parecer justo, for justo à luz do que entende o juiz, ele vai homologar essa decisão por sentença. Então, é chamada a conciliação, é chamada de resolução intraprocessual. Ela é chamada de resolução intraprocessual. Vocês estão vendo o que eu estou digitando aí no chat, não? Sim. Então, muito bem. Muito bem. Agora, vamos falar de uma outra forma de jurisdição, uma outra forma de resolução de conflito extrajudicial. Então, eu vou falar agora de uma forma de resolução de conflito extrajudicial. É a arbitragem. É a arbitragem. O que é a arbitragem, pessoal? A arbitragem é a transferência, então vamos lá, é a transferência feita por contrato pelas partes para que uma eventual querela lide entre elas seja resolvida por um árbitro chamado de juízo arbitral. Isso é feito, pessoal, no contrato através do que a gente chamamos de cláusula arbitral. Cláusula arbitral. A letrinha é pequenininha aqui no meu computador, eu quase não consigo ver. Posso cometer equívocos na digitação aqui do que eu estou querendo passar para vocês. Então, na arbitragem, então tem um contrato entre duas empresas, geralmente empresas internacionais utilizam esse tipo de esquema, que é o seguinte: ao invés da gente discutir os nossos eventuais problemas, as nossas eventuais discussões no Poder Judiciário, que é lento e não especializado, a gente estabelece um juízo arbitral. Pode ser um escritório de contabilidade, um escritório de advocacia, especializado naquele tema que nós estamos trabalhando. E esse escritório vai resolver o conflito. Ele é ágil e rapidamente. E por força do contrato que nós firmamos antes do conflito surgir, esse indivíduo, esse escritório de contabilidade, essa consultoria internacional terá poder arbitral. E ele tem, então, uma sentença arbitral. Esse modo, ele é fora do processo, ele é fora do Poder Judiciário. Enquanto a conciliação acontece dentro do Poder Judiciário, por isso é intraprocessual, a arbitragem acontece fora, não é um processo de judicialização da querela, da discussão, da lide. Deu para entender a diferença entre conciliação e arbitragem? Deu. Jóia. Agora, professor, o senhor digitou o conceito de arbitragem, mas eu não estou vendo aqui no chat. Onde eu digo assim, é a transferência feita por contrato pelas partes. Não dá para ler isso, não? Tô achando aqui não. Eu vou dar uma atualizada aqui, peraí. Eu estou conseguindo ver normal. Ok.
Muito bem. Além disso, existe um terceiro elemento que é chamado de equivalente judicial. Ele é chamado de equivalente judicial, que é a mediação. A mediação. Equivalente judicial, que é a mediação. Então, o que Carreira Alvim diz aqui, eu vou tentar... Ele diz o seguinte: equivalente jurisdicional são aqueles meios pelos quais se pode atingir a composição da lide por obra dos próprios litigantes, como a transação ou com o auxílio de um particular desprovido de poder jurisdicional, como na mediação. Então, a mediação. O que é mediação? Vou anotar aqui o que é mediação aí. Júlia, você não está conseguindo ver, não, é? Tô não, professor. Mas você viu alguma coisa do que eu escrevi antes? Eu consegui ver o primeiro texto que o senhor mandou. E Thaís agora publicou. Tá vendo o que Thaís escreveu agora? Publicou aí? Também não, acho que é algum problema aqui no meu celular. Vou tentar resolver. Eu resetei também, saí, entrei da sala e não tem nada. Aí apaga tudo. É quando você sai Apaga tudo, e volta, apaga tudo. Apaga tudo. Okay. Se alguém depois puder colocar lá no WhatsApp, eu agradeço. Mas apesar que eu estou acompanhando aqui pelo capítulo 4. Você sabe um detalhe interessante? É que quando a gente termina, o Zoom me manda um chat, um arquivo com tudo que foi escrito no chat. E aí eu posso mandar para vocês no... Ótimo, tranquilo. Fica tranquilo. Mediação, ok. Mediação é a resolução de conflitos, do conflito, por iniciativa das partes, por alguém, tendo como facilitador alguém sem a investidura do poder de jurisdição. Poder de jurisdição. Então, ela é chamada de equivalente judicial. Ela é chamada de equivalente judicial. Então, e você localizou aí no texto do Carreira Alvim, né? No livro que a gente está trabalhando. Eu consegui localizar sobre... Eu até selecionei aqui, cadê a página? Só um momento. Localizei na página 113 sobre jurisdição e os equivalentes jurisdicionais. Na página 113 de Carreira Alvim. Aquele arquivo que a gente tinha mandado, né? Isso, justo. Ok. O meu problema é que eu não consigo ver a página aqui. Se colocar o mouse e selecionar a página, as letras não aparecem, não. Que às vezes acontece isso, aí eu seleciono e as letras aparecem. Porque seria muito legal. O senhor pode dizer o título. Deixa eu ver se encontro uma busca aqui.
Eu acho que agora eu vou conseguir. Eu fiz pela busca aqui. Acho que agora vai. Deixa eu ver. Ah, agora. Achei. Na página 112 tem jurisdição e equivalentes jurisdicionais. Não, eu achei aqui agora. Achou? Pronto. Achei. Agora, ótimo, porque agora a gente pode acompanhar vendo aqui no texto do Carreira ao Vinho. Pronto. Agora eu acho que eu consigo compartilhar com vocês aqui agora o vídeo. Aqui a imagem. Tá aparecendo aí, né? Tá aparecendo? Sim, tá sim. Tá aparecendo. Joia. Então a gente pode avançar no capítulo do nesse capítulo com mais celeridade, porque aí você já está vendo, você vai achar o seu texto depois e tal. E aí a gente viu isso aqui, ó. A gente viu esses elementos aqui que estão trabalhados, jurisdição e equivalentes jurisdicionais e tal. Beleza. O que a gente vai ver agora é características da jurisdição em confronto com a legislação. Então, vamos trabalhar critérios de distinção entre aí essas coisas todas, pessoal. O Carreira ao Vinho dedica umas 8 páginas para diferenciar jurisdição do poder legislativo, jurisdição do poder executivo. Tudo isso, para mim, a gente tem que passar. Não, essas questões, para mim, não são relevantes. Essas questões não são relevantes. A gente vai trabalhar propriamente nas características do ato jurisdicional. Então, eu vou chegar lá, que aí ele bota 10 diferenças, características do ato jurisdicional. Muito bem, agora sim. Vamos lá. Então, distingue o jurista uruguaio 3 elementos próprios característicos da jurisdição: a forma, o conteúdo e a função. Então, a jurisdição teria como características forma, conteúdo e função. Então, o que é a forma? Entende-se a presença das partes, de juiz e de procedimentos estabelecidos por lei. Conteúdo considera-se a existência do conflito de relevância jurídica que deve ser dirimidos pelos órgãos de jurisdição mediante uma decisão que adquira a autoridade de coisa julgada. Por função, entende-se o encargo ou incumbência de assegurar a justiça, a paz social e demais valores jurídicos mediante a aplicação eventualmente coercível do direito. Gente, eu acho isso muito legal e muito importante. Então, quais são as características do ato jurisdicional? Forma, conteúdo e função. A forma, ela tem as partes e o juiz. O conteúdo, o conflito. E a função, a solução do conflito mediante a aplicação da lei. Então, quais são os elementos que caracterizam a forma? As partes, o juiz e o procedimento. As partes. Então, bora anotar isso aí, pessoal. Bora anotar isso no caderno. Características do ato jurisdicional. Forma, aí bota um hífenzinho. Partes, vírgula, juiz e procedimento. Conteúdo. O conflito a ser solucionado pelo processo. E a função, a solução deste conflito. Então, a função é a solução deste conflito. Muito bem. Agora, tem, acho que elementos da jurisdição. Elementos da jurisdição
deem uma olhada aqui no livro. O meu livro está todo marcado com aquelas partes que eu queria destacar para vocês. As partes que eu queria destacar para vocês. Então, a gente tem aqui a possibilidade de ver essas partes. Então, elementos da jurisdição. A doutrina clássica, estou lendo aqui, tá bom, pessoal? A doutrina clássica, acentuando o que o direito pátrio usa a palavra jurisdição para exprimir o conhecimento da causa, seu julgamento e execução da sentença, assim como o direito de impor penas legais. Segundo a concepção clássica, são elementos da jurisdição. Aqui, ó. Segundo a concepção clássica, são elementos da jurisdição. Estão vendo aí o destaque? Sim. O primeiro elemento que nós vamos estudar é aquele chamado de notio. É a faculdade de conhecer certa causa ou de ser regularmente investido da faculdade de decidir uma controvérsia, assim como de ordenar os atos respectivos. Notio. A palavra notio, a palavra latina, que tem a ver com conhecimento, Eu não sei se vocês se dão conta de que todo processo ele começa como processo de conhecimento. Processo de conhecimento. Depois ele se transforma em processo de execução. O que seria o processo de conhecimento? O processo de conhecimento está diretamente ligado à expressão notio latina, né? De onde vem a ideia de cognoscente e tal. Notio, conhecimento. Conhecer o quê? Conhecer 3 coisas. Anotem aí. O que é que importa conhecer no processo? O que é que importa conhecer no processo? Em primeiro lugar, conhecer a demanda do autor. Qual é a demanda do autor? Então, quando eu pergunto qual é a demanda do autor, eu já tenho que trazer em mente a seguinte questão. Esse autor, ele tem legitimidade para que eu o conheça da sua petição? Ele tem legitimidade? Tudo isso é uma coisa que nós vamos estudar mais à frente. Mas, a princípio, é interessante que se coloque. A princípio, é interessante que se coloque. Então, conhecer da demanda do autor. Em segundo lugar, conhecer da prática de um ilícito. Conhecer da prática de um ilícito. E, em terceiro lugar, conhecer da autoria e do grau de responsabilidade desse autor. Conhecer da autoria e do grau de responsabilidade deste autor. Então, vamos aqui construir uma experiência. Vocês estão sabendo aquele problema lá de Júlia, não? Estão sabendo de Júlia? Não. O noivo terminou com ela agora, uma situação muito chata. Tudo pronto para casar. Foi ou não foi, Júlia? Foi, professor. Estava tudo pronto para o casamento, terminou com Júlia, e o camarada terminou com Júlia e tal. E então saiu e falando mal de Júlia, dizendo coisas horríveis de Júlia. E Júlia entrou com uma queixa-crime em juízo contra o ex-noivo. E disse que o ex-noivo havia praticado o crime de difamação. Porque começou a falar mal de Júlia. Começou a espalhar coisas terríveis acerca de Júlia. Então, o que é que o juiz precisa fazer? Júlia entrou com uma queixa-crime. Atenção, pessoal. Queixa se pratica perante o juiz. Quem vai à delegacia não registra queixa. Quem vai à delegacia registra boletim de ocorrência. É outra coisa. Mas Júlia foi ao juiz e registrou a queixa-crime perante o juiz. O que é que o juiz deve fazer? Em primeiro lugar, ver se Júlia ela é legítima para fazer conhecer a ele a demanda dela. Então, Júlia pode, porque Júlia ela é a ofendida.
E Paola? Paola pode, amiga de Júlia, é assim, carne e unha com Júlia. Paola pode entrar com a queixa-crime em favor de Júlia? Não pode. Não pode, porque quem tem legitimidade para propor a ação é Júlia, que ela é a vítima. Se Júlia não pudesse propor a ação, poderiam os pais de Júlia, os filhos de Júlia, os irmãos de Júlia, mas Paola, que não é nada disso, não poderia. E mesmo os pais, os filhos ou irmãos de Júlia só poderiam fazer se ela estivesse impedida, impossibilitada de se representar a si mesma. Então, a primeira coisa que o juiz tem que conhecer, nócio, tem que saber, tem que ter noção, é se Júlia é legitimada para propor a ação. Em segundo lugar, ele precisa procurar saber se aquilo que Júlia está dizendo é verdade ou não. Houve ou não houve uma boataria aí, falaram mal de Júlia, é verdade ou não é verdade? O juiz tem que saber. Há provas de que houve essa boataria aí. Em terceiro lugar, se quem fez essa boataria foi realmente, quem deu início a isso tudo, foi o ex-cabra safado noivo de Júlia, ou foi outra pessoa? Se foi ele, então o juiz tem que, conhecendo que foi ele o autor, que houve o crime e que foi ele que praticou o crime, determinar, conhecer o grau de responsabilidade dele para fixar a pena. Compreendem? Tudo isso é nócio, tudo isso é conhecimento. É ter noção de algo, né? Vocês conhecem essa expressão, né? Noção, no sentido de poder mensurar, de poder balizar alguma coisa. E aí o cara foi condenado. Foi ou não foi, Júlia? Cabra safado. Foi ou não foi? Foi, professor. Foi condenado e agora está trabalhando, já faz 1 ano que ele trabalha naquela escola pública. Ele faz lá uma faxina 1 hora por dia, já faz 1 ano que ele está lá, limpando os banheiros da escola. Acho é pouco. É isso. Então, isso já é a execução da pena. Isso já não é nócio. Isso é execúcio. A gente vai ver daqui a pouco. Bora lá. Por quê? Porque uma coisa é saber qual é o grau de responsabilidade. Outra coisa é decidir punir. Bora ver adiante. Então, a gente já sabe que nócio é a faculdade de conhecer. Nócio é a faculdade de conhecer, de fazer nócio é a faculdade de conhecer certa causa ou de ser regularmente investido da faculdade de decidir. Beleza. Depois a gente tem vocácio. Vocácio é a faculdade de fazer comparecer em juízo todos aqueles cuja presença seja útil à justiça e ao conhecimento da verdade. A palavra vocácio, Thaís, a palavra vocácio tem a ver com chamar. Você conhece a palavra vocação, sim ou não? Sim. O que é vocação? Vocação não é um chamado, é como se fosse uma voz interior para fazer alguma coisa. Eu tenho vocação para jardineiro. Eu tenho como se eu tivesse um chamado. A palavra vocácio é o poder que o juiz tem de chamar à sua presença aqueles que lhes interessam. Ele pode chamar a vítima, ele pode chamar o réu, ele pode chamar as testemunhas, ele pode chamar os peritos, porque essa jurisdição, ele tem que ter o poder de vocácio. Então, a vocácio, o poder de chamamento é um poder próprio da jurisdição. Beleza? Porque já pensou se o noivo de Júlia fosse chamado pelo juiz esclarecer o que... vou nada, que se lasque para lá. Ora, o que é que o juiz faria? Mandaria conduzi-lo, se fosse o caso, coercitivamente. Isso na perspectiva do direito penal é até mais breve, até mais leve. Se o indivíduo não quiser comparecer em juízo, é como se ele estivesse em silêncio. Mas na perspectiva do direito civil é mais grave, porque se o indivíduo, uma vez citado a comparecer em juízo, não comparece, toma-se como verdade as acusações feitas contra ele. Olha para ele. Que bomba. Então, vocácio, a gente já sabe o que é. O que é vocácio? Vocácio é a capacidade que tem o juiz para chamar a sua presença. Olha a bronca aqui. Coércio. O que é coércio?
Coércio é o direito de fazer, respeitar e de reprimir as ofensas feitas ao juiz no exercício de suas funções. Jurisdictio sine coercio nulla est. O que é que significa essa expressão? Jurisdictio sine coercio nulla est. Não há jurisdição sem o poder de coagir. Não há jurisdição sem o poder de coerção. Ou ainda, a jurisdição sem o poder de coerção é nula. É nula. Tranquilo, pessoal? Entenderam o que é nócio, vocácio e coércio até agora, sim ou não? Sim. Muito bem. Então a gente está estudando os elementos da jurisdição. Depois a gente vem para iudicium. Iudicium. Iudicium é o poder de julgar e proferir a sentença. Começou com conhecimento, passou pela vocação, as partes vêm para cá. Essas partes elas vão vir, eu tenho coerção, tenho força de impor a minha decisão, e depois vem iudicium. Iudicium é a decisão propriamente dita. E, finalmente, a executio. Executio é o poder de, em nome do Estado, tornar obrigatória e coativa a obediência às suas próprias decisões. Então, nesses elementos até agora, nós vimos o que se caracteriza pelo Poder Judiciário. O Poder Judiciário, no processo, ele exerce nócio, vocácio. Então, deixa eu ver aqui, parece que tem alguém com uma questão. Deixa eu ver aqui, tem alguém que levantou uma questão? Ok, bom. Pessoal, estão acompanhando aí? Estão acompanhando? Sim ou não? Sim. Joia. Muito bem. E aí a gente... Sim. Muito bem. Então a gente vai aqui avançando, aí a gente pode falar aqui, ó, poder de decisão, depois poder de coerção, poder de documentação. Este poder resulta da necessidade de documentar, de modo a fazer fé, tudo o que ocorre perante o órgão jurisdicional. Então, quais são os poderes jurisdicionais? Anota aí. 3 poderes jurisdicionais. O primeiro deles é esse aqui. Poder de decisão. Poder de decisão. Primeiro poder jurisdicional, poder de decisão. Segundo poder, bom, o que é o poder de decisão? É meio autoexplicativo, né? Ele diz assim: através desse poder, o Estado juiz afirma a existência ou inexistência de uma vontade concreta da lei, por 2 modos possíveis e com diferentes efeitos. Afirma uma vontade de lei concernente às partes através de uma sentença de mérito, conhecendo a uma delas um bem da vida e garantindo-o para o futuro. Bom, poder de decisão, né? Então, poder de coerção, o que seria o poder de coerção? Poder de coerção é o poder de fazer a decisão valer, né? É o poder de fazer a decisão valer. E, por fim, poder de documentação, que é o poder de fazer registrar esse procedimento para que possam todos dele tomar conhecimento e dar fé no futuro. Muito bem, então aqui nós avançamos. Pessoal, vamos agora falar de 7 princípios regentes da jurisdição, princípios fundamentais da jurisdição. E aí a gente vai fazer uma análise desses 7 princípios e a gente vai parar, dependendo da hora que a gente terminar, a gente vê se para ou vai mais adiante. Muito bem. O primeiro princípio fundamental é o princípio da investidura. Essa palavra investidura lembra o que a você, Luciene? Investidura.
Não parece vestido? Não tem a ver com vestido, não tem, não? O que é vestido? Investir, investidura. O que seria isso? Investir, professor. Investir em algo, não assim? É interessante. Não é no sentido de aplicar, né? Investir na bolsa de valores, investir em ações, investir, não. Investidura é no sentido de colocar a roupa. De colocar a roupa. Vocês já notaram que muitos juízes, todos os juízes do STF, julgam vestidos de preto? Sim ou não? Sim. Chama até atenção, né? Chama atenção. Aquela roupa, ela é símbolo da investidura. Significa que um indivíduo se submeteu a um concurso público, foi aprovado num concurso de 5 diferentes fases. Primeiro a fase de conhecimento jurídico, depois a fase de sentença civil, depois a fase de sentença penal, depois a defesa oral perante a banca de desembargadores e o psicotécnico. 5 fases de um concurso. Depois foi nomeado pelo governador do estado ou pelo presidente da República e então está investido do poder de jurisdição. Investidura significa, simbolicamente, eu tenho a roupa que me dá esse poder. Mas investidura, a roupa é simbólica. A roupa não é física. Aquela roupa física revela essa roupa simbólica, esse poder do qual eu estou revestido. Então, investidura é ter sobre si esse poder dado pelo Estado para exercer a jurisdição. Vamos ver como é que Carreira Alvim define o poder de investidura. Significa que esse princípio, que é a jurisdição, só pode ser legitimamente exercida por quem tenha sido dela investido por autoridade competente do Estado, de conformidade com as normas legais. Então, investidura é isso. Pergunto a vocês, alguém pode ser um magistrado sem fazer concurso público? Não. E aí, meus amigos, que dizem? Dá para ser magistrado sem concurso público? Não, professor. Eu acho que não. Eita, vai, Thaís. Não, você ia dizer que eu acho que não. Não sei se cargo comissionado pode ser nomeado, mas eu acho que não tenho conhecimento. Claro que pode. Pode? Pode. Deixa eu explicar a vocês. Vocês sabem que o magistrado é um nome genérico para juízes, desembargadores e ministros, ok? Magistrado é um nome genérico para juízes, desembargadores e ministros. Todos eles são magistrados. Ser juiz de primeira instância, você não pode sem concurso público. Ser juiz de primeira instância não pode sem concurso público. Mas os desembargadores, eles são nomeados pelo governador do estado. Os desembargadores são nomeados pelo governador do estado. Como é que eles são nomeados? 3/5 são juízes de carreira. 3/5 são juízes de carreira. 1/5 dos desembargadores são promotores de justiça, que agora são nomeados pelo governador para ser desembargador. E 1/5 são advogados. São advogados que são nomeados pelo governador para compor o Tribunal de Justiça. Logo, o Tribunal de Justiça tem 4/5 composto por pessoas que fizeram concurso público. 3/5 juízes e 1/5 promotor. Mas 1/5 dessa composição é de advogado. E advogado nunca fez concurso público. Entendeu? Então, dá para ser desembargador sem ter feito concurso público nenhum. E não existe concurso público para desembargador. Porque a função de desembargador é um ato de nomeação do governador do estado. Compreenderam? Sim. Sim. E ministros do STF, e ministros do STJ, tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. 1/5 das vagas é destinado a advogados.
1/5 das vagas é destinada a advogados. Logo, é possível ser desembargador e ser ministro sem concurso público. O que não dá é para ser juiz sem concurso público. Juiz de primeira instância. Isso não dá sem concurso público. Porque o que importa não é o concurso, é a investidura. Porque aquele desembargador que era advogado, um exemplo é o ministro Toffoli. O ministro Toffoli fez 3 vezes concurso para juiz, foi reprovado nos 3. Mas foi nomeado ministro do STF. Compreendem? Porque é uma prerrogativa do presidente da República. É uma prerrogativa do presidente da República. Posso avançar? Posso avançar ou há dúvidas aqui? Pode avançar. Joia. Pode ir, professor. Então vamos voltar lá para a nossa leitura. O segundo princípio é o princípio da aderência ao território. O princípio da aderência ao território. Toda jurisdição é uma jurisdição que tem um espaço geográfico onde ela será exercida. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, ele não tem jurisdição sobre a Argentina, não tem a jurisdição sobre o Chile, não tem jurisdição sobre o Paraguai. Só tem jurisdição para casos que se dão no território brasileiro. Agora, o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco só tem jurisdição sobre o Estado de Pernambuco. E a comarca do Recife só tem jurisdição sobre fatos que se deem no Recife. Há uma delimitação territorial para a jurisdição. Entenderam? Ele chama de aderência ao território. Tranquilo. Bora adiante. Próximo princípio. Princípio da indelegabilidade. Princípio da indelegabilidade. Esse princípio significa que, sendo o juiz investido de funções jurisdicionais como órgão do Estado, deve exercê-las pessoalmente, sem poder delegar atribuições. Então, o juiz ele não pode transferir ao assessor o poder de jurisdição. A palavra delegar significa legar a outro, dar a outro, entregar a outro. Então, o juiz, uma vez investido, o poder de jurisdição é dele. Ah, não, mas quem elabora a sentença é outra pessoa, ele só assina. Se ele assina, quem decidiu foi ele, entende? Porque a função é indelegável, ela não pode ser transferida a outra pessoa. Quarto princípio, princípio da indeclinabilidade. Quem arrisca o que significaria indeclinabilidade? O que é declinar? Não pode Seria ser... ele se recusar. Vou falar, Lia. Pode falar. Seria o quê? Seria ele não poder se recusar a julgar. Exatamente. Resolver uma lei. O princípio da indeclinabilidade. O que é declinar? Declinar é eu recuso, eu passo. Como acontecia antigamente. Eu tenho uma pena enorme de vocês. Eu lamento muito por vocês que nunca tiveram a oportunidade de ir para uma festinha, sábado à noite, na casa de alguém, para dançar música lenta. É uma pena. Porque era tão bonzinho. Aí a gente chegava lá para convidar a moça para dançar, né? Quer dançar comigo e tal. Aí às vezes ela vinha, dançava e tal. Às vezes ela dizia, quero não. Passo. Declinar é exatamente isso. Declinar é dizer, não quero, não aceito. O juiz natural não pode declinar. Não pode recusar-se a julgar. Então imagine, por exemplo, que Rodrigo é o juiz de uma grande cidade, uma das maiores cidades do mundo. Ela é chamada de Catende. Conhece Catende, Rodrigo? Conhece Catende ou não? Já ouvi falar. Catende é uma das maiores e mais importantes cidades. As 3 maiores cidades do mundo são Nova York, Paris e Catende, na zona da Mata Sul, aqui em Pernambuco. Imagino. Agora que Nova York passou por esse declínio todo, Catende está bombando. Então, o Rodrigo fez o concurso e agora foi nomeado
juiz de Catende. E Catende é vara única, porque lá não tem confusão, as pessoas são civilizadíssimas. Catende é vara única. E Rodrigo seria, portanto, o único juiz da cidade, tanto para resolver questões cíveis como questões criminais. Então, aí aconteceu, não queria nem comentar, mas aquela situação lá com Luciene. Então, Luciene teve aquele conflito. Luciene que morou em Catende, teve aquele conflito, aquela situação muito difícil, muito complicada, e aí foi levado à apreciação de Rodrigo. Eu pergunto, Rodrigo pode não julgar o conflito de Luciene? Há 3 possibilidades para que Rodrigo não julgue. Se Rodrigo não for competente, ora, se ele não for competente, ele não é o juiz natural. Lembram do conceito de juiz natural? Quem lembra do conceito de juiz natural? É um juiz que ele é indicado, que ele tem garantia de que é imparcial ao caso, né? O juiz natural é aquele a quem cabe o poder de decidir segundo a lei de organização do Poder Judiciário. O Poder Judiciário está organizado de tal modo que a incumbência de julgar vai cair sempre sobre uma determinada pessoa. Essa pessoa que tem competência para julgar é o juiz natural. Então, a única possibilidade de que Rodrigo decline do dever de julgar o caso de Luciene é, em primeiro lugar, se ele for incompetente. Em segundo lugar, se ele for suspeito. E quando ele seria suspeito, professor? Se ele tem uma paixão escondida por Luciene. Eu não sei. Essas coisas não estão claras ainda. Pode ser que ele, então, diga não. Não vou julgar, eu me declaro suspeito, porque não seria possível ser imparcial, no caso de Luciene, em face desse sentimento que eu guardo no meu coração. Então, ter uma paixão ou odiar Luciene também é suspeição. Odeia Luciene, detesta Luciene, não suporta Luciene. Então, incompetência, suspeição ou impedimento. Impedimento também com uma regra objetiva do direito que nós vamos estudar mais para frente. Ou seja, ele atuou numa situação anterior, ele já se manifestou, ele já se pronunciou sobre essa situação, então ele estaria impedido. Não sendo, nem se ele é competente, se ele não está suspeito, nem é suspeito, nem é impedido, ele é obrigado a decidir, meus amigos. Ele é obrigado a decidir. Ele não pode declinar. Daí o princípio apontado em nossa leitura, que é o princípio da indeclinabilidade. Então, bora adiante. Princípio do juiz natural, já estudamos. Rectus, juízo. Então, princípio do juiz natural. Então, já vimos isso aí. Não vou trabalhar mais com vocês. Princípio da inércia. Anota aí o princípio da inércia, ou não anota, porque a leitura está aí, o livro está disponível para vocês. O poder judiciário só se manifesta quando provocado. Anota, vou até escrever aqui. O poder judiciário só se manifesta quando provocado. O poder judiciário só se manifesta quando provocado. Comi a palavra o C ali de judiciário. O poder judiciário só se manifesta quando provocado. Imagine por acaso que Carol é delegada de polícia. Se Carol estiver passando pela rua e ela vir um crime, será que ela pode prender o cara na hora? O que é que vocês acham? Carol está passando pela rua, ela é delegada de polícia. Ela vê um crime acontecer. Será que ela pode prender o cara na hora? Pode ou não pode?
Pode, né, professor? Por que você acha que pode? Ela pode dar voz de prisão para ele, né? Primeiramente porque ela é delegada e eu acho que qualquer cidadão, ele pode, né, dar voz de prisão a uma pessoa quando está fazendo alguma coisa assim, né? Veja só, ela não pode, não. Ela deve. Ela deve prender. Vou mostrar a vocês aqui o que é que diz o Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal no artigo 301. Código de Processo Penal, artigo 301. Estão lendo aí? Estão vendo ou não? Sim. Qualquer do povo poderá, e as autoridades policiais e seus agentes, o quê? O que é que diz aqui? Deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Então, qualquer do povo poderia, mas a autoridade policial e seus agentes não podem, não. A autoridade policial e seus agentes devem prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Então, não era o caso dela poder, não. É o caso dela dever prender em flagrante delito. E aí ela leva para a delegacia, instaura o auto de prisão em flagrante, inquérito policial, pá! Agora, e a minha amiga Thaís, que é juíza? A minha amiga Thaís pode, sabendo de um crime, instaurar a ação penal? Não pode. Não pode, sabe por quê, Thaís? Você é membro do Poder Judiciário e o princípio que rege o Poder Judiciário é o princípio da inércia. E o princípio da inércia quer dizer o quê? Inércia exatamente no sentido de não poder se mover se não provocado. Então é preciso que nós esperemos o Ministério Público propor a ação, ou o ofendido propor a ação, para que, uma vez provocado por quem tem legitimidade para fazer essa provocação, o autor, esse então, o juiz, possa a Thaís, promover a ação penal. Ela é juíza, mas ela não é como o Poder Executivo, que vai lá e faz, porque não tem o poder, não tem a característica do princípio da inércia. Eu disse aqui, o princípio da inércia é só quando provocado. Carol perguntou aqui uma questão. Qualquer pessoa pode fazer uma prisão em flagrante? Exatamente, Carol. Qualquer pessoa pode. Agora, e a autoridade policial e seus agentes? Eles podem? Não, eles devem. Porque se não fizerem, cometem um crime de prevaricação. Sabendo do crime, sabendo de tudo, não fizeram, não prenderam, deixaram para lá, prevaricaram. Tá certo, pessoal? Então, vamos continuar com os nossos estudos aqui, nossas leituras. Vamos lá. E agora eu perdi o texto. Está aqui. Ok. Entenderam o princípio da inércia? Podemos continuar? Olha aqui. O Carreira Alvim associa a inércia com a imparcialidade. Princípio da inércia. Segundo esse princípio, não pode haver jurisdição sem ação, pois a jurisdição depende de provocação do interessado no seu exercício, não sendo de regra automovimentada. No princípio, prefiro falar em dependência de provocação, pois inerte é o que não se movimenta e a jurisdição se movimenta. A imparcialidade, que caracteriza ne procedat iudex ex officio, ou seja, o processo não se move de ofício, o juiz não procede de ofício, e assim por diante. Princípio do acesso à justiça. Princípio do acesso à justiça. O que seria o princípio do acesso à justiça?
Pessoal, só um minutinho aqui. Peraí, vamos fazer um intervalo aí de 10 minutos, ok? Ok, Tá ok. Ok, professor. Ok.
Ok, pessoal, bora voltar. Vamos voltar. Está todo mundo chegando aí. Vamos voltar aqui à nossa conversa sobre princípios fundamentais da jurisdição. Podemos retornar, pessoal? Todo mundo aí? Todo mundo atento? Todo mundo pronto? Vamos lá? Ok. Joia. Então, vamos lá. Nós estávamos conversando sobre esses princípios. O último que vimos foi o princípio da inércia. Agora vamos falar do princípio do acesso à justiça. Ou seja, todos devem ter a possibilidade de acessar a justiça, de poder ter a sua causa, o seu pleito apreciado pelo Poder Judiciário. Então, nas palavras de Carreira Alvim, está assim: essa simples faculdade acabou erigida num princípio segundo o qual a todos é assegurado o acesso ao judiciário para a defesa de seus direitos, servindo a expressão acesso à justiça para determinar duas finalidades básicas do sistema judiciário. Primeiro, o sistema deve ser igualmente acessível a todos. Segundo, deve ele produzir resultados que sejam individual e socialmente justos. Então, a ideia de acesso à justiça é por isso que foi criada a Defensoria Pública. A Defensoria Pública é uma forma ou um modo de garantir o acesso à justiça. Porque antigamente só poderia ter acesso à justiça aqueles que tivessem dinheiro para pagar um advogado, ou então o juiz nomearia um advogado dativo. Mas agora a Defensoria Pública é um órgão autônomo que funciona para possibilitar aqueles que não têm recursos para constituir um advogado que possam fazê-lo e ter assim acesso à justiça. O último princípio é o princípio do nulla poena sine iudicio. Nulla poena sine iudicio significa que só é possível pena, não haverá pena, sem que haja processo, né? Nulla poena sine iudicio. Este princípio é exclusivo da jurisdição penal, significando que nenhuma sanção penal pode ser imposta sem a intervenção do juiz através do competente processo. Sem sua concordância, do próprio infrator da norma penal, pode ele sujeitar-se voluntária e extrajudicialmente à sanção penal. Nulla poena sine iudicio. Hoje em dia, existem várias exceções ao princípio do nulla poena sine iudicio. Existem o que a gente pode chamar das penas restritivas de direito, definidas pelo artigo 43 do Código Penal. As penas restritivas de direito são uma forma de pena e que pode acontecer sem a manifestação do juiz. Pode ser um acordo feito entre o acusado e o Ministério Público, portanto, sem o juízo. É chamado de acordo de não persecução penal, definido pelo novo artigo 48A do Código de Processo Penal, trazido pelo pacote anticrimes de 24 de dezembro de 2019. Então, também existem as penas que são definidas na transação penal, mas a transação penal, mesmo assim, é homologada pelo juiz. O acordo de não persecução penal também é objeto de homologação do juiz. Mas não há um processo. Há uma decisão judicial, mas não há um processo, não há uma acusação propriamente. Então, há várias exceções do princípio do nulla poena sine iudicio. Muito bem. Então, vamos falar sobre agora a extensão, não, jurisdição e suas divisões, as divisões da jurisdição. Divisões da jurisdição. Aqui a gente tem um quadro sinótico que é muito interessante.
a classificação da jurisdição. Vocês estão conseguindo ver aí o quadro sinótico? Sim ou não? Estamos, professor. Sim, sim. Sim. Ok. Então, a jurisdição, ela é una, mas ela pode ser assim classificada. Quanto à graduação de seus órgãos, inferior, os juízos, superior, os tribunais. E a gente já viu isso naquele gráfico de organização do Poder Judiciário, sim ou não? Lembram do gráfico que os juízes estão lá embaixo e acima os tribunais? Então, tudo bem. Uhum. Quanto à matéria penal e civil, então, quanto à matéria penal e civil. Quanto à origem, legal e convencional. Legal significa a aplicação da lei, convencional a partir das conciliações que são geradas, as conciliações que são geradas. Quanto aos organismos judiciários que a exercem, comum, e a gente já viu que a justiça comum é aquela parte da justiça estadual e da justiça federal, e o judiciário especial é eleitoral, militar e do trabalho. Lembram disso? Lembram daquela estrutura que a gente fez? Sim. E quanto à forma contenciosa ou voluntária. Contenciosa é a que pressupõe um conflito, mas também existe uma jurisdição voluntária. Por exemplo, quando uma família quer repartir os bens, vai lá submeter ao juiz a repartição dos bens, ainda que não haja conflito, que haja para que haja a justa divisão entre as partes. Quando um casal quer se casar, não é necessariamente, ou se divorciar, não necessariamente tem uma briga, né? Uma separação litigiosa. Pode ser uma separação consensual, né? Uma separação consensual. Então, vão lá, é o que a gente chama de jurisdição voluntária. Tudo isso está explicado por Carreira Alvim nas páginas anteriores. Eu trago aqui o gráfico só para a gente ter uma visão mais clara disso aqui. Pessoal, essa aula de hoje foi a aula sobre jurisdição. A gente vai até esse quadro sinótico que dá uma visão geral de tudo. Na próxima aula, nós vamos conversar sobre competência, ok? Então, se você já é o capítulo seguinte de Carreira Alvim. Se vocês puderem ler, já me ajuda muito. Ok. Tá bom, pessoal? Todo mundo mandou o questionário, tanto para o portal quanto para o e-mail? Sim. Joia. Então tá, pessoal. Então, essa semana eu vou começar a publicar as notas por lá e eu devo devolver a prova com as correções pelo e-mail. Isso pode demorar um pouquinho, mas vai rolar. Tá joia? Professor, Diga lá. o senhor pode repetir qual é o capítulo da próxima aula? Capítulo 5 é o capítulo seguinte. É o competência. É o capítulo... Página 143. Obrigada, gente. Nada. Professor, Pois não? eu mandei a prova pelo seu e-mail, não mandei pelo portal, não. Então mande lá pelo portal também. Tá bom? Tudo bem. Nos dois lugares. Ok. Tá joia. Um abraço, pessoal. Nós vamos ficar por aqui hoje. Boa noite. Até semana que vem. Boa noite. Aproveitem. Tchau, professor. Boa noite. Se forem para algum lugar, né? Hoje em dia, feriado ou não feriado, a gente tá. Né? Tá bom. Um abraço, gente. Tchau. Abraço. Tchau.